As plantas carnívoras só vivem de insetos? Quais são os tipos de armadilhas que elas podem ter? Mas como assim as plantas comem insetos? Será que existem plantas carnívoras aquáticas? Pois bem, você vai ter todas essas respostas aqui. Nesse vídeo eu vou te contar várias curiosidades das plantas carnívoras, quais são as características que elas possuem, quais são as armadilhas perigosíssimas que elas podem ter e vou dar exemplos dessas plantas carnívoras. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Olá, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. De cara eu já vou tirar uma dúvida que algumas pessoas podem ter. As plantas carnívoras fazem sim fotossíntese, essa é a maior fonte de energia delas, mas elas suplementam a dieta delas atraindo e capturando insetos. Algumas até podem acabar ingerindo anfíbios e pequenos mamíferos, não porque eles são atraídos pelas plantas, tá? Mas porque quando eles vão atrás dos insetos, eles podem acabar caindo na armadilha. E se cair na armadilha, vai ser digerido. Existem mais de 700 espécies de plantas carnívoras, algumas até são aquáticas. Cada uma utiliza uma forma diferente de atrair e digerir as presas. Elas são plantas bem especializadas, com características anatômicas, fisiológicas e ecológicas bem singulares. Elas também podem ser chamadas de plantas insetívoras, né? E geralmente essas plantas crescem em solos pobres de nutrientes e a maioria em locais úmidos. E a utilização dessa fonte adicional de nutrientes permite que essas plantas carnívoras colonizem esses habitats pobres em nutrientes, onde outras plantas lutam para sobreviver, mas para as plantas carnívoras isso não é um problema. E o que faz uma planta ser considerada carnívora? Ela precisa apresentar essas três características. A primeira, atrair as presas, seja pelo odor ou pela cor, apresentar adaptações específicas para capturar a presa, ou seja, as armadilhas, e ter a capacidade de digerir essas presas, secretando enzimas digestivas. Se a planta apresenta essas três características, ela é uma planta carnívora. E sem dúvida as armadilhas que elas possuem chamam muito a atenção. As plantas carnívoras possuem dispositivos especiais que na verdade são folhas modificadas que se tornam verdadeiras armadilhas perigosíssimas para atrair e capturar a presa. Quando a presa é enfim capturada por uma dessas armadilhas, a presa começa a ser digerida por enzimas que são secretadas pela própria planta. É um mecanismo realmente engenhoso e muito incrível que elas possuem. As armadilhas variam bastante e elas podem ser classificadas em 4 tipos básicos. O primeiro, do tipo adesivo, quando a planta secreta alguma substância que prende a presa na planta. O segundo tipo é o tipo mordedora, quando a planta fecha a armadilha dela ativamente, prendendo a presa dentro da armadilha. Pode ser do tipo jarro, quando ela possui um formato de jarro e mantém a presa em seu interior. E pode ser também do tipo sugadora, quando ela suga a presa para dentro da armadilha. Essa característica de sugar já é de plantas carnívoras aquáticas ou de plantas carnívoras que vivem em um ambiente bem úmido. E quem são essas plantas carnívoras? Um exemplo delas é a Dioneia, que pode ser chamada de papa-mosca. Muito clássica, ela foi até representada no jogo do Mario, mas ao contrário do que a gente vê em jogos e em filmes, ela é de porte pequeno. Suas armadilhas são formadas por folhas modificadas, divididas em 2 partes com micropelos na extremidade, que funcionam como sensores de movimento. Quando esses micropelos são estimulados, ou seja, quando algum inseto toca esses micropelos, a armadilha se fecha, aprisionando o animal. Mas nem sempre esses sensores disparam no primeiro contato, ou seja, a planta não vai fechar a armadilha dela quando cair alguma fuligem, quando cair alguma gota d'água, nem mesmo quando o inseto acabar de pousar na armadilha dela. Ela só vai fechar a armadilha quando esse estímulo for contínuo, ou seja, quando o inseto se movimentar mais. Aí sim ela vai fechar e prender essa presa, evitando assim alarmes falsos. Eu vou mostrar um vídeo aqui que dá para ver claramente isso acontecendo. Ó, a mosca se mexe mais um pouquinho e depois que a planta fecha a armadilha. Depois que a armadilha é fechada, a planta começa a liberar substâncias digestivas e aí a digestão é então iniciada.
Quando a planta termina a digestão, a armadilha se abre, deixando exposto o exoesqueleto do inseto. Esse exoesqueleto é como se fosse a casca do inseto, o que restou dele. E aí esse exoesqueleto é levado pelo vento. A digestão pode demorar mais ou menos de 5 a 10 dias, dependendo do tamanho do inseto. E se por um acaso houver algum toque nessa armadilha e a armadilha se fechar sem que ocorra alguma captura, essa armadilha volta a se abrir no prazo de 5 minutos a 1 hora. Outro exemplo de planta carnívora é a Nepenthes, que também pode ser chamada de planta jarro, e como o próprio nome já diz, né, ela possui um formato muito parecido com o de um jarro. E para quem assistiu Pokémon, vai ver que essa planta se parece muito com aquele Pokémon chamado de Victreebel. Vou comentar a parte aqui, vamos voltar para o conteúdo. Essa planta libera odores que atraem os insetos. Quando esses insetos são atraídos, eles pousam na borda da planta, que é bem colorida e bem escorregadia. As paredes de dentro são lisas e no fundo do jarro fica o líquido digestivo produzido pela planta. Quando o inseto pousa na borda da planta, ele vai acabar escorregando e cair dentro da armadilha. Isso vai fazer com que as asas dele fiquem molhadas com o líquido digestivo que tem dentro da planta. Ele vai até tentar escapar, mas isso vai ser muito difícil, porque se ele for escalar as paredes do jarro, elas são muito escorregadias e ele não vai conseguir. Depois de várias tentativas que falharam, esse inseto vai se cansar e vai acabar morrendo afogado e depois digerido. Outro ponto interessante nessa planta carnívora é a tampa que a maioria das espécies de planta-jarros tem. Ela não participa diretamente desse processo de captura de inseto, né? Mas evita que o jarro receba excesso de água de chuva e isso faria com que o suco digestivo se diluísse, diminuindo assim a eficácia da digestão. E em algumas espécies essa tampa é bem pequena ou dobrada para trás. Outro exemplo de planta carnívora é a Drosera, belíssima. Ela possui folhas com um tom avermelhado e essas folhas são recobertas por tentáculos que secretam uma substância viscosa. As folhas dessa planta carnívora ficam dispostas em forma de roseta. Essa planta carnívora tem uma cor bem brilhante, bem vibrante e tem um odor que atrai insetos e aranhas que pousam ou simplesmente passam sobre elas. Com o estímulo gerado pelo contato da presa, o animal acaba ficando grudado nas gotas dos tentáculos, que são bem adesivas. Os tentáculos se curvam para dentro da folha, matando o animal que vai ser digerido em seguida. Quanto mais a presa se debater, mais ela vai ficar grudada. E quando esse processo de digestão finaliza, que pode durar uns 5 dias, a estrutura que está fechada, ela volta à posição normal e está pronta para uma nova captura. Outro exemplo de planta carnívora é a Utriculária, e algumas espécies desse grupo são aquáticas, então vamos direcionar nosso foco para essas aquáticas. Essas plantas carnívoras aquáticas podem capturar e digerir vários organismos pequenos, como por exemplo, crustáceos, insetos e até nematóides, que são vermes. Essas espécies são equipadas com uma armadilha de sugar, produzindo assim uma pressão para dentro da bexiga oca. Essa bexiga oca é uma estrutura que faz parte da armadilha que fica próximo da base da planta. Quando algum animal esbarra nos pelos sensoriais dessa planta, isso desencadeia um rápido influxo de água que puxa a presa para dentro da armadilha e ela não consegue mais escapar porque a bexiga se fecha. Uma vez dentro da armadilha, as enzimas digestivas começam a ser secretadas pelos pelos glandulares que ficam dentro da bexiga. E aí o animal acaba morrendo e digerido. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam essas armadilhas, se tem algum exemplo de planta carnívora que eu dei que vocês não conheciam, conta aqui nos comentários, tá bom? Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, porque tem curiosidade nova toda sexta-feira, meio-dia, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!